dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé desta manhã. Que bom que você está partilhando conosco deste momento de devoção e de estudo da Palavra de Deus. Nós estamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos e a leitura bíblica de hoje está no capítulo 10, dos versos 24 ao verso de número 48. Essa é uma história muito interessante quando Deus mandou que Pedro ultrapassasse a linha divisória do judaísmo para levar o evangelho aos gentios. E diz o texto da palavra de Deus que Pedro então foi a Cesareia, na casa de um homem chamado Cornélio, para compartilhar da mensagem do evangelho de Jesus. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, diz a palavra de Deus que ele reuniu os parentes e os amigos íntimos para que pudesse ouvir aquilo que Pedro tinha para falar. Quando Pedro chegou lá, a primeira coisa que Cornélio fez foi compartilhar com Pedro da sua experiência, quando ele estava fazendo as suas orações e recebeu de Deus esta orientação para que mandasse chamar a Pedro, porque Pedro tinha uma mensagem para o seu coração. E a meditação de hoje está no verso de número 34, quando a Bíblia diz que Pedro estava na casa de Cornélio ouvindo o relato de Cornélio sobre sua experiência. Então Pedro respondeu: vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Verso 35 diz: em todas as nações ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Para nós, estas palavras de Pedro são palavras bastante comuns por conta de nós termos esse entendimento de que o evangelho ele não está preso a um grupo, ele não está preso a uma nação, o evangelho não está preso a uma etnia. Pelo contrário, o propósito de Deus é que a palavra do evangelho alcance a todas as nações, e a Bíblia diz que pessoas de todas as nações, povos, línguas e tribos hão de se apresentar diante do Cordeiro para lhe prestar culto e adoração. Para nós isso é muito claro, mas para Pedro, um judeu convicto, preso ainda às tradições, era muito difícil que ele entendesse que o Messias não era apenas para os judeus. Essa ideia, por mais que Jesus tivesse falado diversas vezes de que o evangelho deveria ser levado até os confins da terra, para o crente judeu era muito difícil sair desse casulo, era muito difícil ultrapassar esta barreira. Foi necessário que Deus mandasse Pedro viver essa experiência, mas para isso, para romper esse casulo, a Bíblia diz que Pedro estava em oração, então ele teve uma visão do céu. Quando desceu um lençol e nele havia animais de todos os tipos, répteis, e Deus mandou Pedro: mata e come. E Pedro disse: como vou comer coisa comum e imunda? E isso aconteceu 3 vezes. E logo depois dessa visão celestial, então os homens enviados por Cornélio chegaram na casa de Pedro. E agora Pedro entende que ele precisava ir aos gentios, que aquilo que Deus havia purificado ele não poderia manter nessa consciência de imundícia. E agora a grande declaração que Pedro faz para a igreja naquele momento é: vejo claramente que Deus não tem favoritismo, e que Deus não está preso a uma etnia, a uma nação, mas ele deseja que pessoas de todas as nações o temem. Então, esse é um momento muito importante na vida da igreja primitiva, e nós precisamos manter
essa visão acesa dentro de nós, de que o Evangelho precisa ser anunciado a todos os povos e a todas as nações. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, nós queremos te agradecer porque aquele rompimento foi necessário para que o Evangelho pudesse ultrapassar as barreiras nacionalistas, pudesse ultrapassar as barreiras do judaísmo e alcançar os gentios, e ali era o início de um novo momento na vida da igreja. Nós queremos te agradecer por isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tomar um café?